E a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Sejam bem-vindos ao canal Palavra Viva e Eficaz. Gostaria de compartilhar com vocês uma das ricas passagens da Palavra de Deus que está escrita no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, dos versículos 5 ao 11, onde está escrita a história da cura de um servo de um certo centurião em Cafarnaum. Vamos à leitura. E, entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Nós percebemos que essa passagem em que narra a história da cura do servo do centurião, as margens do mar da Galileia, ali na cidade de Cafarnaum. Jesus Cristo havia acabado de proferir o sermão dos montes quando ele desce para aquela região. Como era de costume, Jesus Cristo era seguido por grande multidão, formada por judeus principalmente, mas também por pessoas de outras nacionalidades que viviam ali naquela região, e isso era muito comum naquela época. Mas acontece que quando ele está lá em Cafarnaum, aparece esse personagem chamado centurião. Para que nós possamos compreender melhor, o centurião era o comandante de um destacamento de 100 homens, que era parte integrante de um batalhão maior, chamado assim de legião, que essa era formada por 60 batalhões menores de 100 homens. E acontece que esse comandante era um romano. E os romanos não eram bem aceitos pela sociedade judia, por fazer parte exatamente de um povo estrangeiro que está ali na região como dominante. Mas nós podemos compreender no texto que esse homem, que não era citado o seu nome, o centurião, ele já vinha há tempo transformado a sua vida interior. Porque imagina você estar em uma região onde você não é bem-vindo, onde as pessoas te olham com ressalva, as pessoas acham que você é ali um usurpador, e de repente este homem estava retribuindo esses gestos com amor. Porque o texto relata que as lideranças judias, os anciões, quando foram conversar com Jesus Cristo para convencê-lo a ir à casa do centurião, porque o servo deste estava muito doente, estava, podemos dizer assim, praticamente à beira da morte. E eles relataram para Jesus Cristo de que ele era amigo dos judeus, que já havia construído uma sinagoga ali na região de Cafarnaum. Ora, se esse homem não tivesse nenhuma admiração pelo povo de Israel, pelo povo judeu, ele não teria se disposto a construir uma sinagoga. E essa mudança na vida deste homem é porque quando ele chega ali para habitar em Israel a serviço do exército de Roma, ele começou a compreender
quem era o Deus dos judeus. Depois ele começa a analisar direitinho, começa a ouvir falar da obra de Jesus Cristo. Este homem também, agora ele começa a admirar e ele começa a transformar a sua vida por aceitar as obras de Jesus Cristo. Ele não passou a admirar Jesus Cristo quando Jesus Cristo curou seu servo. Ele foi ao encontro de Jesus Cristo porque ele já tinha uma admiração, ele já tinha uma fé pré-estabelecida em Jesus Cristo. E naquele momento, quando Jesus Cristo estava a caminho de sua casa, ele se direciona com alguns servos seus e diz que Jesus Cristo não deveria ir à sua casa porque ele era um homem pecador, que não era digno de hospedar no mesmo teto ali ele e o próprio Jesus Cristo devido aos seus pecados. E Jesus Cristo fala para os discípulos dizendo assim: nunca vi tanta fé em Israel senão neste homem. Mas nós podemos tirar a seguinte conclusão: ora, este homem estava possesso de fé. Se nós fizermos uma pergunta para as pessoas, todos irão confirmar que tem fé. Mas existe aquela fé que é uma fé comum, é uma fé que podemos dizer assim, que até de forma cultural as pessoas dizem que a têm, mas eu estou falando agora de uma fé capaz de mudar uma situação. A fé daquele centurião, a fé daquele homem. E aquele homem, ele já tinha se transformado, enquanto os romanos, os senhores daquela época, as pessoas que tinham servos, geralmente não se preocupavam com os seus servos. Eles exploravam seus empregados, seus escravos, até um ponto deles não poderem mais trabalhar. Mas nesse texto, nós podemos identificar a atitude do centurião era totalmente oposta. Ele estava preocupado com a saúde de seu servo, porque ele não só queria o trabalho do servo, mas ele tinha também o respeito como ser humano, como também sendo uma criatura de Deus. E quando nós temos fé em Jesus Cristo, nós precisamos demonstrar também um conjunto de atitude nossa. Nós não temos como demonstrar que nós somos cristãos se as nossas atitudes são opostas ao que fala a palavra de Deus. E este homem provou, dentro de suas atitudes, de seus atos, que ele era um homem que não retribuía o mal pelo mal, mas ele retribuía aquilo que era feito a ele de forma pejorativa, retribuía com amor, retribuía com atitude coerente de um verdadeiro cristão. E naquela passagem, nós podemos identificar quando ele diz assim: olha, eu não sou digno que tu vá em minha casa, mas apenas dize a tua palavra, que o meu servo fica curado. Eu também sou um homem que comando. Eu digo para um soldado meu, fica aqui, e aqui ele fica. Eu digo para outro, vá, e ele vai. Eu digo ao meu servo, faz isso, e ele faz. E basta apenas a tua palavra. É como quem diz assim: tu és o dono da vida, tu és o dono de todas as coisas que estão aqui, tu tens o domínio sobre a morte, tu tens o domínio sobre a vida, e eu quero apenas que tu mande a tua palavra, porque não é a tua presença física, mas a tua palavra. Hoje é comum a gente ver alguns movimentos de milagres, e esses milagres sendo alcançados por meio de representação de alguma coisa física, tipo rosa, tipo sal, tipo passagem pelas 12 portas, passar por trás das cortinas, tomar a água lá do Rio Jordão, sempre uma representação física. E quando nós colocamos uma representação física naquilo que nós queremos alcançar por meio da nossa fé, nós estamos desprezando a obra salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que depositar a nossa fé em Jesus Cristo. Assim como aquele centurião depositou naquele momento em que ele confirma que não era necessária a presença física de Jesus Cristo, mas apenas a palavra.
E naquele momento o centurião era como quem dizia assim: eu estou falando com o dono do mundo, eu estou falando com o Senhor dos senhores, aquele que tem o domínio sobre todas as coisas, e ele também tem esse domínio sobre a vida, e ele vai restaurar a saúde do meu servo, porque a fé que eu tenho nele é uma fé capaz de mudar qualquer situação. E você também que está na tua casa, você que está nos assistindo por meio desse vídeo, você deposita essa fé em Jesus Cristo. Conta para ele o teu problema, mas fala para ele o que é que tu queres que ele faça contigo. Mas tenha essa fé, não a fé simbólica, a fé representativa por meio do objeto ou por meio de um donativo qualquer, mas aquela fé da entrega do coração, daquela fé que nós alcançamos quando nós nos quebrantamos, quando nós nos colocamos na dispensação do Senhor. É dessa fé que eu gostaria de falar para você nessa manhã maravilhosa, nessa oportunidade que eu estou tendo de falar a palavra de Deus por meio desse canal Palavra Viva e Eficaz. E eu agradeço a você e louvo a Deus por essa oportunidade de estar levando a palavra de Deus e continua firme no caminho do Senhor, e que Deus assim nos abençoe e nos guarde. Um forte abraço. Amém.